boa tarde a todos. João, obrigada pela sua contribuição. Isso é muito estimulante para nós que estudamos História da Arte e Arte Sacra. É sempre uma contribuição muito generosa da sua parte. Então, eu agradeço aos organizadores, em especial ao Museu Arquidiocesano, o seminarista Elias e a Charlene, de terem me convidado para fazer parte dessa mesa e não só, também na organização desse evento. Como fui apresentada, eu sou coordenadora do projeto de extensão Igrejas Históricas do Rio de Janeiro e nós realizamos visitas mediadas nas igrejas do Centro Histórico, abordando história da arte, que é a minha linha de pesquisa, principalmente os aspectos arquitetônicos, decorativos e, com certeza, iconográficos, né? A relação da história da arte com a iconografia é uma relação sempre estreita no meu trabalho. E, ao fazer esse conjunto de pesquisas, nós estamos também aproveitando esse momento desse ciclo de palestras para mostrar para vocês um pouco desses estudos. Eu terminei o meu doutorado estudando a coleção de pinturas de retratos de acervos das igrejas históricas, das Irmandades e ordens terceiras no Rio de Janeiro. Então, a minha aproximação com o tema arte sacra, tanto pelo projeto de extensão quanto pelas minhas pesquisas acadêmicas. E hoje eu trouxe para vocês, também aproveitando uma imagem, uma escultura do acervo do Museu Arquidiocesano, falar um pouco da devoção à Nossa Senhora da Saúde. Por favor. Essa é a primitiva imagem de Nossa Senhora da Saúde, que está no Museu Arquidiocesano, e foi incentivada por ela que eu comecei a pesquisar essa igreja na zona portuária do Rio de Janeiro. Mas não vou me dedicar a falar tanto da igreja, mas sim dos aspectos históricos e iconográficos que diz respeito a essa imagem. Então, a devoção à Nossa Senhora da Saúde começou com o advento da peste negra na Europa. Então, essa invocação, conforme o professor João nos apresentava, em relação a uma referência, uma narrativa bíblica. Então, isso vai ser muito forte na Idade Média. Então, as várias invocações, as várias devoções que vão surgir dedicadas a Nossa Senhora são inúmeras. E os elementos compositivos, os atributos de Nossa Senhora têm a ver com essas devoções. Então, nós vamos ter esses elementos simbólicos relativos a determinadas devoções. E, portanto, nós podemos fazer sempre uma referência a narrativas tanto do Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Então, o estudo mais aprofundado sobre as devoções marianas nos levam, sim, à Idade Média, quando, por o advento da peste, como eu havia dito, que assola a Europa do século XIV até meados do século XVI, em vários surtos. Então, o que vai demandar da população um isolamento e, ao mesmo tempo, uma imensa devoção e pedido de salvação, pedido de proteção à Nossa Senhora, né?
Então, nós vamos entender o período medieval como um momento em que os fiéis vão estar muito voltados para essas penitências, esses atos penitenciais, né? As ladainhas, as invocações, né? Então, os artistas vão tirar a inspiração justamente dessas orações, desses textos, né, que eram invocados, né? Então, nesse sentido, o advento da peste negra vai ser vivido ao mesmo tempo com uma angústia e desolação, né, que dominava a Europa naquele momento, mas em contrapartida com um momento de intensa penitência, intensa religiosidade, intensa entrega a Deus, né? Então, mesmo tendo medidas do Estado, a Igreja também vai acolher esses fiéis, né, pelo número de mortos, né, como a forma como a doença se alastrou. Então, de fato, muitas representações no final da Idade Média vão criar elementos decorativos que possam associar a imagem da morte, da desolação, da destruição, de toda aquela pestilência através de figuras quase que demoníacas, né? Figuras monstruosas. E, em contrapartida, a imagem da Nossa Senhora como redentora, aquela que redime, aquela que vai fazer a intercessão junto ao seu Filho, Jesus Cristo, para que acolha aqueles fiéis, passe e receba nos seus braços, acolha-os e os conforte de toda dor. Então, a intensificação da devoção à Nossa Senhora vai se intensificar na medida em que, na tradição cristã, né, essa invocação vai se espalhando e por conta dos intervalos dos surtos da pandemia, dessa peste bubônica, né, que se alastra rapidamente e dizima grande parte da população europeia, nós vamos ver também, ao mesmo tempo, a busca de remédio, a busca de uma solução prática, a busca da higiene, mas, ao mesmo tempo, a intensificação dessa devoção. E, portanto, recorria-se muitas vezes às quarentenas, ao isolamento, para que as pessoas evitassem o contágio, né? Então, um período semelhante ao que nós estamos vivendo nos últimos meses, né? Em que podemos ver que essa atitude de isolamento e muito também percebemos o recorrer às orações, o retomar ao culto, principalmente mariano, é muito pertinente trazer para vocês essa discussão que, guardando as devidas proporções, nos aproxima muito de um tempo histórico que foi a Idade Média, né? Então, a doença, a ideia das forças malignas, o mal se constitui numa entidade viva, né? Então, os artistas vão buscar recursos no tema da morte, no tema da doença, no tema também do cuidado, né? Então, a figura da Virgem Maria, ela vem com auxiliadora dos doentes, né? Como a senhora dos enfermos, tal qual é rezado na ladainha a Nossa Senhora. Então, ao mesmo tempo em que as representações artísticas mostram aqueles que faziam os cuidados, né?
ou a presença da morte com uma figura mais enegrecida, a figura da Nossa Senhora é sempre representada com passividade, com uma certa paciência, né? A miserabilidade do povo é tomada nos braços de Nossa Senhora. Então, nós vemos essa dupla representação entre o mal, a doença e o bem, né? Nossa Senhora como aquela que vai vencer, vai ajudar, vai conduzir através do seu filho ao bem, né? Ao bem maior, né? Como que limpar os pecados, como se ela fosse a intercessora para limpar toda a doença. Então, por força dessas devoções, por força dessas invocações, nós vamos ter em Portugal, como vocês podem ver na imagem, esta capela dedicada a Nossa Senhora da Saúde e Santo André, num povoado próximo a Lisboa, datada de 1599, ela vai surgir com esta intenção, né? Houve um milagre atribuído a Nossa Senhora como né, com a saúde dos enfermos, porque, tendo em vista os vários surtos, principalmente em Lisboa, em torno de 1590 a 98, nós vamos ter, 1560 a 68, o rei Dom Sebastião recorreu até aos médicos espanhóis para tentar conter um número volumoso de mortos, né, naquela região. Então, nós vamos perceber que, tendo em vista que esse surto foi se alastrando e as pessoas foram cada vez mais se isolando e fugindo de Lisboa, da capital, nós vamos ver surgir nesses pequenos povoados, a poucos quilômetros de Lisboa, como este que vocês podem ver em Sacavém, procissões de penitência, em honra à Nossa Senhora. E é muito interessante porque esses devotos, eles fazem promessas e fazem cumprir as suas promessas, fazendo erigir capelas, ermidas, dedicados à Nossa Senhora por ter, naquele momento, já na década de 1690, naquele momento, a peste ter sido amenizada, a peste ter sido cessada, o número de mortos ter diminuído. Então, isso é muito interessante porque os devotos pedem a intercessão de Nossa Senhora, fazem a promessa e essa promessa se faz ver, se concreta. Então, em agradecimento a este milagre, como nós podemos, a esse flagelo que é contido, né, esses devotos constroem essa pequenina capela. Em alguns povoados, essas igrejas foram modificadas, foram reformadas, ampliadas. Mas eu quis trazer essa pequenina igreja, não de propósito, porque ela tem os traços já na transição, no final da Idade Média, já para a transição para o século XVI, né? O que muitos autores atribuem ao estilo maneirista, onde essas linhas retilíneas da fachada são bem acentuadas, né? Mas já se contrapõe ao seu frontão, que já mostra certos arredondamentos, né? Exaltando aí a platibanda com esta balaustrada. E na próxima imagem, nós temos ainda preservado, por favor, a imagem neste camarim, a primitiva imagem do altar-mor dedicada à Nossa Senhora da Saúde, né? Então, vale a pena
fazermos uma viagem a Portugal e podermos caminhar entre esses povoados pequenos em torno de Lisboa e ver que até hoje eles mantêm a tradição de fazer as procissões dedicadas à Nossa Senhora da Saúde. Bom, o problema encontrado na pesquisa é que as datas não são coincidentes. Então, algumas igrejas são comemoradas em setembro, outras em agosto. Então, nós temos diferenças entre cidades e também entre os países. Eu disse no começo do meu interesse no estudo da história das igrejas do Rio de Janeiro, o meu estudo em arte sacra, e aqui, ao me debruçar sobre esse estudo, foi muito interessante, porque todo o projeto de extensão, nós procuramos entender melhor o início dessas devoções, para entender os elementos iconográficos que envolvem as imagens do altar. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter, por exemplo, a Nossa Senhora da Candelária, que também foi iniciada como uma prestação de um culto, né, uma entrega de um culto à devoção de um casal de espanhóis que passa por uma tempestade na travessia do oceano e, portanto, inicia a construção dedicada a Nossa Senhora da Candeia ou Nossa Senhora da Candelária. Então, daí a aproximação dos voluntários que me auxiliam, que trabalham no projeto não só como mediadores, mas também agora nesse período de suspensão das atividades acadêmicas, nós nos debruçamos também mais profundamente sobre essas pesquisas. E foi muito interessante na aproximação com esse estudo da Nossa Senhora da Saúde, vermos o como era comum também, não só em Portugal, na Espanha, na Itália, mas também no Brasil, com o advento da colonização, da chegada das ordens primeiras, depois as ordens segundas e terceiras, mas principalmente as irmandades leigas, né, que vão ser fruto de devoções familiares, fruto de pessoas que entregam a sua vida a culto da Nossa Senhora. Né? Então, deixar claro novamente essa relação do projeto que eu coordeno com esse aprofundamento, com esse estudo mais aprofundado em história da arte na leitura destas imagens. Bom, então aqui, retomando a essa imagem dessa cidade, desse povoado de Sacavém, retomo a questão do milagre, em que os coveiros, como tinha um número muito grande de mortos, porque a peste foi, como eu disse, devastadora, então conta-se que em Sacavém os coveiros abriam às pressas novas valas para o sepultamento, e uma primeira imagem encontrada foi justamente essa, com a Virgem segurando o menino Jesus no colo. E aí eles interpretaram como um milagre e, por consequência, passaram a realizar anualmente procissões dedicadas à Nossa Senhora da Saúde no primeiro domingo de setembro. A imagem atualmente encontra-se na igreja que acabamos de mostrar para vocês. Bom, a próxima imagem. Outra igreja que foi erigida, dedicada à devoção de Nossa Senhora, em Veneza, a Madonna della Salute, a pedido do doge Nicoleto de Contarini. A peste na Itália, por cerca de 1630, 1640,
o Doge Contarini invoca a Nossa Senhora que protegesse a cidade de uma devastação, de uma mortandade maior do que já estava sendo visto em outras localidades. Então, a peste, de fato, é amenizada, Veneza é poupada e o Doge, em agradecimento, manda erigir esta monumental igreja que vai começar em 1640 e ela vai ser completada em novembro de 1698, já com um partido arquitetônico muito voltado para o estilo barroco. Inclusive, a escola veneziana de arquitetura é marcada por esta igreja, cujos pórticos ocupam 3 partes da igreja, porque ela é marcada por uma planta octogonal. Né? Então, esse conjunto de pórticos, como vocês estão vendo à direita e à esquerda, tem na parte posterior um pórtico semelhante. E outra informação importante, que já é também com o advento do Renascimento e mais ainda no Barroco, vai ser a utilização das cúpulas, que vem, nesse momento, ornada com figuras dos evangelistas ou de todos os apóstolos. Né? Então, por que eu trouxe essa igreja? Porque ela traz no altar uma interessante... próxima, por favor. O altar foi desenhado por Baldassare Lozenha, e ele teve como ajudantes um escultor da região de Flandres, que se estabeleceu em Veneza, que se chama Juste Delecourt. Alguns autores italianizam o nome desse escultor e colocam também como Juste ou Giustio. O que importa para nós é que esse escultor pouco estudado, pouco conhecido até então, ele vai absorvendo o estilo do seu arquiteto, né, o Baldassare Lorenha, que nesse momento faz o desenho, projeta esse altar, mas quem vai executar as figuras é o Juste Delecourt. Então, nós vemos centralizado esse conjunto escultórico, é centralizado pela Madonna, a Nossa Senhora da Saúde, tendo ao lado a representação de uma devota, à esquerda, e à direita, Nossa Senhora como que afastando, expulsando a peste. Ladeando esse conjunto escultórico, nós temos a escultura, a imagem de São Marcos, evangelista, que é o padroeiro de Veneza, e do lado oposto, o beato Lorenzo Giustiniani, que foram executadas por Lecourt entre 1660 e 1680. Próximo, por favor. Na próxima imagem, então, portanto, vemos esse conjunto escultórico central. É interessante observar que nós, como o próprio professor João Nara, que é o pesquisador, desculpa, João Nara, você apresentou as razões desta representação da Imaculada Conceição, e eu aproveito a sua fala e do ponto de vista artístico, imaginemos então, após o Concílio de Trento, você muito bem apresentou, assim como as ladainhas, a ladainha lauretana, o livro dos cânticos, nós vamos observar que os artistas deste período do Barroco
vão transmitir através da imagem, né, vão expressar com toda a dramaticidade, com toda a expressividade, essa movimentação, né? Essa leitura da imagem que perpassa o conjunto escultórico. Apesar de nós vermos uma triangulação, né, entre as três pontas, né, Nossa Senhora, a Devota e a Peste, nós observamos que há uma movimentação entre elas, há um transbordamento, uma exaltação, como o Maraval fala, Antônio Maraval fala, cita em seu livro, essa teatralização da fé através da imagem, né? Então, muitas vezes, a catequese, a função da imagem tinha uma função catequética, né? Como explorar através da imagem, como transmitir através da imagem aquela narrativa bíblica, aquela narrativa literária que poucos tinham acesso. Então, na próxima imagem, por favor, eu continuo mostrando para vocês o detalhe, então, desse conjunto escultórico. À esquerda, nós vemos o detalhe de São Marcos, tendo embaixo o leão, né? Marcos tem como símbolo o leão, e aí, aproximando ao seu joelho, tem o livro, né? Então, os artistas como Lecour vai manter a iconografia de São Marcos, mas observem que já há uma torção muito grande no seu torso, né? O planejamento que encobre o torso de São Marcos, o pano que cai sobre os seus ombros, percorre a sua cintura e cai sobre o leão, cria uma movimentação que já onde está presente esse estilo, essa tipologia que o barroco vai imprimir. E esse artista flamengo, imaginemos, na escola de Veneza, ele desponta como um artista que vai incorporar muito bem esse estilo italiano de escultura, mas também tem um dado muito particular, né, da sua caligrafia artística, né? Essa gestualidade dele, essa corporificação, né? A ideia dessa materialização do corpo através do mármore, né? E do lado direito, eu pesquisando as imagens, eu encontrei o retrato do personagem que está oposto a São Marcos, que é o Beato Nicoletti. Volta, por favor, a imagem anterior, por favor. Lorenzo Giustiniani, desculpa. Então, dá para vocês verem à direita, eu não consegui encontrar a imagem do corpo inteiro do Beato Lorenzo Giustiniani, mas, Charlene, muito obrigada. Muito obrigada. Então, temos aqui, porque foi o Beato Lorenzo Giustiniani que estava quando a igreja foi consagrada. Então, é muito comum, assim como o João nos disse que no Museu de Belas Artes tem a Imaculada Conceição, e muitas vezes nós vemos na barra inferior o encomendante da obra. Então, temos aqui o Beato Lorenzo Giustiniani, que é uma das pessoas que estava presente no momento em que o altar foi consagrado, né? Então, precisamos investigar mais para ver em que medida ele foi importante, inclusive com donativos para a execução e pagamento ao artista. Eu, particularmente, dedico muito ao estudo da retratística, né, aos retratados que são incorporados nessas cenas bíblicas. Então, muitas vezes nós vemos nesses personagens que fazem ao lado dos protagonistas, eles compõem a cena. Então, é muito interessante, muito recorrente, vermos não só o encomendante da obra
presente no conjunto, ou muitas vezes o artista, o autor da obra, fazendo do seu autorretrato a assinatura da obra. Obrigada, Charlene. Podemos voltar à próxima imagem. A próxima, por favor. A peste. Eu adorei me debruçar sobre a peste. Não a doença, mas a representação alegórica. Imaginem como identificar o horror, a imagem do horror, a imagem da dor, a imagem da ferida, né, da podridão. O artista coloca toda a sua materialidade no gestual, na roupa. Em contrapartida, Nossa Senhora está passiva, solene, altiva, serena. A Mãe Sereníssima, que invoca o seu filho para que a peste seja controlada e expulsa a praga, a peste, a dor. Por favor, Charlene. Nós vemos à esquerda um detalhe do anjo. Não sei se você consegue aumentar um pouco o anjo. Eu particularmente fiquei encantada com a ideia desse anjo tentando queimar a peste, né? Tentando, de alguma forma, acelerar o pedido da Virgem e expulsando de Veneza definitivamente a peste. E na imagem à direita, nós temos detalhe dessa tocha que o anjinho segura, quase encostando a roupa da praga, da peste, o oposto da saúde. Então, em uma mesma representação, Juste Lecourt coloca duas forças, dois pesos. A bondade, a virtude, a caridade, a maternidade, a virgindade e a praga, a dor, a doença. Então, através dessa indumentária conturbada, movimentada, né, você vê o movimento de serpente nata, você vê, nós percebemos a ideia do movimento que o artista se aproxima muito da temática da saúde, da temática proposta em relação à salvação dos venezianos da peste. E, ao mesmo tempo, se nós confrontarmos, e eu não me alonguei nesse estudo para não poder sair muito do tema, mas nós poderíamos aqui fazer claramente uma análise à luz da escola italiana de escultura, comparando, por exemplo, com o artista Bernini, Gian Lorenzo Bernini, o autor da decoração da Basílica de São Pedro em Roma, e na Praça de São Pedro, as esculturas que ornamentam aquele conjunto da colunata na praça, mas assim também nos faz lembrar na Galeria Borghese tantas obras de Bernini. E entendermos que a história da arte ela é universal, ela é o belo, a beleza é universal e atemporal. Erich Blofeld nos aponta que, estudando determinado estilo, e que nós possamos fazer uma oposição, e aqui eu faço uma clara oposição entre as imagens do Renascimento e essa do Barroco, Wolfling não chama atenção para essa linha, essa pluralidade, essa ordenação em camadas que o escultor Lecourt consegue, né? O resultado plástico que ele dá à dramaticidade. Por favor, Charlene. Essa dramaticidade no rosto da peste, da praga,
o gestual da mão. Ele está sendo expulso, finalmente, de Veneza. A sua boca desdentada, os olhos que não olham para nada, né? São opacos, são vazios. Mas o gestual, os flancos do seu rosto, né? Os flancos da sua mão enrugado, né? A musculatura retesada, nós podemos ver as veias com maior precisão, a torção do pescoço, o vinco na testa, as rugas em torno da boca. Wolfling nos chama a atenção para as escolas e os estilos. Mas é importante, eu quis trazer para vocês essa contribuição, é importante entendermos que existe o estilo italiano de escultura, mas existe as escolas. A escola de Bernini está em paralelo à escola veneziana. Mas cada artista tem a sua assinatura, tem a sua caligrafia, tem a sua marca. Por favor, Charlene. Tanto a Devota como Nossa Senhora mostram os opostos. O artista dá conta de duas expressões, de duas fórmulas, de duas soluções absolutamente contraditórias. A mansidão e a entrega da devota, o olhar para a Virgem e o olhar vago, cego da peste. As mãos que fogem de vergonha, as mãos que ajudam o movimento, a saída, a expulsão da dor. Por favor, próximo. Eu não resisti, fiquei muito tentada, de fato, a fazer as comparações estilísticas entre Bernini e Juste Delacour, mas eu prefiro comparar o artista, mostrar um pouco da trajetória dele. Essa obra está à esquerda, é um detalhe da Peste, que está em Veneza, e a obra à direita é um busto, essa é a Peste, e à direita, sim, a ira, uma das virtudes, das não virtudes, né? Nós temos as virtudes teologais e cardinais das virgens, e nós temos as virtudes opostas. Assim como Giotto, citado pelo João, vai representar na Capela de Sgroveni, em Pádua, as virtudes positivas e negativas, eu trouxe, para não me alongar, mas espero que vocês possam depois ter acesso a essas imagens, esta relação do mal, da dor, da morte, da ira. Observem que, assim como a peste, a ira, com a cabeça envolta em serpentes, tem o mesmo olhar cego. A ira, a peste, a doença, ela é cega, ela se alastra como uma serpente, serpenteando e se alastrando por todo o espaço. A única diferença é que a ira, aqui, a língua está para fora, como num grito de ódio. Já a peste está desdentada. Ambas estão com as faces contorcidas, enrugadas. A dor provoca o envelhecimento. A dor provoca os vincos nas mãos. Né? A dor e o sofrimento, em oposição à Virgem. A Virgem está serena, plácida. Ela é a mãe de todos os homens. Ela é
a saúde dos enfermos, a rainha das rainhas, a mãe soberana, protetora dos aflitos. Eu poderia aqui discorrer todas as frases repetidas nas ladainhas para reforçar essa identidade da arte com a narrativa. Mas prefiro me ater às expressões fisionômicas. Como o artista dá conta da narrativa com uma solução plástica que diz ao que ela se propõe ser: o horror, o vazio, o nada. Próxima imagem. E aí chegamos, para ser breve, pensemos então, todo esse estudo, toda essa preocupação evangelizadora, catequética, que chega até nós através das ordens religiosas, as primeiras que chegaram aqui. E, ao mesmo tempo, chegam portugueses, espanhóis, com devoções diversas, de localizações diversas, trazem no coração a sua devoção, as suas identificações pessoais. Então, uma das recorrentes invocações nas igrejas que nós temos na nossa cidade são as invocações marianas, né? Como eu citei já, a Nossa Senhora da Candelária, que foi fruto de devotos, né, espanhóis, e aportam no Rio de Janeiro após passar uma tempestade. E mandam construir aquela igreja que está localizada na transversal da Rio Branco com Presidente Vargas, voltada para a Baía de Guanabara. Assim como ela, também a Nossa Senhora Mãe dos Homens, a Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora Lapa dos Mercadores. Mas como nós estamos falando de peste, de invocação à Nossa Senhora, que nos protege a nossa saúde, que nós recorremos aflitos, pedindo o fim das pandemias, tal quanto os fiéis da Idade Média pediram a Nossa Senhora e fizeram procissões, ladainhas e terços. Nós temos também aqui na nossa cidade a Nossa Senhora da Saúde, né, que foi trazida por um português, e eu imagino que a próxima palestrante vai se dedicar a trazer mais contribuições sobre a igreja, mas eu queria terminar essa minha apresentação dizer o quão próximo nós somos, por conta da colonização, por conta da vigência dos reis católicos, né, essa permanência dessa devoção, né, essa permanência nas colônias. Claro, pensarmos do Brasil colônia, pensarmos primeiro, a devoção chega em Salvador, depois Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Então, há diversas igrejas dedicadas a essa mãe, rainha, advogada e intercessora. Então, temos aqui a imagem de Nossa Senhora da Saúde, né, que foi graças a Manuel da Costa Negreiros, pode passar, obrigada. Ela foi construída sob provisão em 1742 e ela era afiliada à matriz de Santa Rita. Então, por isso, para poder dialogar com o historiador e amigo João Nara, sabendo do seu interesse pela igreja de Santa Rita, eu tentei mapear uma igreja para que pudéssemos dialogar, nos aproximar dessa discussão, e também fazer jus e agradecer o convite da Marli, da Fátima Caraza, museólogas, Museu Arquidiocesano, e trazer para vocês, não, deixa mais um pouquinho a minha imagem, eu sei que meu tempo deve estar acabando, volta a imagem da Nossa Senhora. Obrigada. Trouxe para vocês, então, uma imagem que
da primitiva igreja de Nossa Senhora da Saúde, que estava naquela igrejinha e hoje faz parte do acervo arquidiocesano. Faço um convite, assim que passarmos esse momento da pandemia, que possamos conhecer o museu, possamos visitar para ver essa, entre tantas outras imagens, assim como, agora sim, Charlene, faço o convite para que também, tão logo, nossas igrejas históricas estejam abertas, nós, eu como coordenadora e nós, voluntários, alunos da Unirio, possamos recebê-los para fazer as visitas e descobrir e revelar aos senhores os nossos acervos sacros. Muito obrigada.